Oi de novo, Pri. Ai, gente, a internet. Vamos esperar, ver se elas conseguem conexão com a gente. Vamos ver aqui. Vamos ver se pega melhor. Voltamos. Oba! Agora deu certo. Deu, que bom. Eu vou apresentar vocês de novo para a gente ter isso em vídeo, tá? Porque aí fica o vídeo completo. Tá Tá certo. bom. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Maria Alves e a Silvana. Elas são militantes do Movimento Sem Terra aqui em São Paulo. Elas moram na comuna da Terra Irmã Alberta, que fica na Grande São Paulo, em Perus. E a Maria Alves, ela é produtora rural, ela é pedagoga, ela também tem pós-graduação em Educação e Agroecologia. E a Silvana, ela é jornalista e também professora, e ela que coordena a parte de comunicação, todo o setor de comunicação do movimento aqui na Grande São Paulo. Muito bem-vindas ao Projeto Comida e Cultura, mais uma vez. Vamos começar de Muito novo. obrigada. Muito obrigada, Ariela, pela oportunidade. E bem-vindo todos que estão online também, todos que estão conectados aí com a gente. Legal, eu queria que a gente começasse vocês contando um pouquinho da trajetória de vocês, até vocês chegarem aí ao Movimento Sem Terra, contar como é que era a vida antes e por que vocês chegaram aí, enfim. Eu vou começar porque eu vim primeiro, né? Então tem mais um tempo. Eu estou há um pouco antes da Silvana aqui na Comuna da Terra. Eu tenho umas coisas assim de luta que a gente vem fazendo desde muito antes. Eu fiz luta urbana, eu fui sempre uma pessoa da agricultura, eu vim para a cidade grande só com 21 anos de idade. Então, assumi sempre luta. Eu sou agricultora desde nasci, eu sou filha de agricultores. Então, eu vim parar aqui porque eu sempre busquei essa coisa de vir fazer a luta, de estar na terra, trabalhar na terra. Então, é coisa quando a gente sabe aquela coisa de paixão mesmo, de necessidade de fazer luta, tanto urbana como rural, porque a gente herdou a luta, né? Nós não herdamos as riquezas da coroa, né? Então, somos trabalhadores, e como trabalhadores, somos produtores, tanto no campo quanto na cidade, precisa trabalhar, né? Uhum. Aí, só, assim, sintetizando um pouco mais sobre essa trajetória da minha mãe, que aí a Maria Alves é a minha mãe, né? Então, Pois acho que é, não não ficou claro para contei todo isso mundo, para. mas Não contei, verdade. nós somos vizinhas aqui e somos mãe e filha, né? Tem essa relação familiar. Então, quando ela vem para cá, ela faz parte de um núcleo de educação na periferia, mais especificamente no bairro Jardim Damasceno, região da Vila Brasilândia. Foi onde ela conheceu o Movimento Sem Terra. Porque o Movimento Sem Terra chega nas periferias por volta do ano 2000, final de 99 para 2000, para fazer trabalho de base, para justamente chamar esses trabalhadores para vir ocupar as terras aqui mais próximas da capital, justamente para tanto barrar o processo de especulação imobiliária, quanto para fazer reforma agrária mais próxima aos consumidores mesmo, né? Aproximar esse trabalhador do campo com os trabalhadores da cidade. Uhum. Então, ela vem para cá, na ocupação da Grande São Paulo, aqui, mais próxima do Arujá, da cidade de Arujá, as primeiras ocupações aqui da Grande São Paulo, e ela chega até a comuna da Terra Irmã Alberta. A princípio, ela entra no setor de educação como educadora de EJA. E daí, ela uma hora ou outra volta para casa. Ela volta para casa para visitar a família, e conta das andarilhagens dela, né? Bem freiriana, como ela sempre foi, educadora popular, já desde o Mova. Ela fez essa andarilhagem da periferia até o campo, um campo também periférico, um campo também urbano. Mas ela conta para nós como que é essa nova vivência dela.
E daí, muito interessada, muito curiosa e também conta pro pessoal o que que é o EJA, já aquela... muito estressada por morar na cidade, com poucos recursos, inclusive de espaço para viver e morar com crianças pequenas, eu vim visitá-la no acampamento. E quando eu vim visitá-la, eu já notei que existia algo de muito mais promissor, de muito mais rico em termos de vivências e afetividades e perspectivas de futuro, do que mais especificamente onde nós estávamos, que era o Jardim Damasceno, periferia de São Paulo, morando ali em pouquíssimo espaço e com muita gente no quintal. Então eu parto para essa nova vivência junto com ela, assim, a partir de 2004. Ela chega aqui em 2002, na Comuna da Terra Irmã Alberta, já nos primeiros dias de ocupação. Eu chego 2 anos depois. E daí eu também começo a me engajar no movimento a partir do setor de comunicação. Já entrei no setor de comunicação e estou até hoje. Vocês estão, então, desde 2004. Pois e quantas famílias existem aí morando atualmente? Quantas famílias, quantas pessoas? Desculpa, nós não entendemos, Ariela. Quantas famílias moram atualmente aí? Quantas pessoas vivem na Comuna Irmã Alberta? Tá conseguindo me ouvir? Tá. Desde o começo, foram mais de 380 famílias. Foram muitas famílias em 2002 na ocupação. Mas outras ocupações também aconteceram durante esse período, de 2002 até hoje. E as famílias também migraram para essas outras ocupações. O que ficou aqui para o nosso projeto de Comuna da Terra Irmã Alberta eram exatamente 47 famílias, que eram os 47 lotes que nós tínhamos pensado para esse projeto. Só que depois de um período, em meados de 2015, 2016, nós recebemos uma outra ocupação. Uma ocupação que também foi aqui da Grande São Paulo, ali para o lado de Itapevi, que é do Movimento Sem Terra, que é Luiz Carlos Paquim. Então, hoje nós agregamos essas outras famílias, estão inseridas no movimento, estão inseridas também aqui na Comuna da Terra Irmã Alberta. Então, das 47, hoje nós temos 53 famílias, mais ou menos. Eu gostaria... vocês... Bom, Ariela? Desculpa, fala. Ariela? Pode falar. Pode falar. Olá. Sim. Então, a gente tem 17 anos aqui, né? Vai fazer 18. E é um espaço onde a gente tem feito um trabalho que a gente chama, a princípio a gente chamava até de acampamento virtual, por ser próximo da cidade de São Paulo e por a gente ter um trabalho junto aos trabalhadores urbanos e ter todo um apoio, esse espaço aqui é uma área você não imagina, de culturas, todas as culturas e da produção, né? Porque a gente traz desde o início o lema de que aqui é para produzir alimentação saudável e para implantar os projetos, que é um projeto próprio das comunas da terra, né? São projetos coletivos, junto com os trabalhadores da cidade. Então, esse desenvolvimento do estudo, da cultura, quando a gente fala assim, a gente traz isso como a gente se refere à metodologia freiriana mesmo, né? O movimento, desde o seu início, do seu surgimento, porque o campo sempre foi considerado o atrasado e a cidade sempre evoluída. Então, a gente não acha que o campo tem que ser atrasado. Então, a gente investe muito em estudo. Ela, minha filha, minha neta, eu, todas nós estamos envolvidas na luta, na militância e nos estudos que o movimento, ele é um movimento que convida todos a estudarem, né? Ele tem uma preocupação com essa formação política, com essa formação cidadã, com essa necessidade que a população carente tem de acessar estudos mais elevados, né? Então, eu cheguei aqui, com meu estudo, aí eu era educadora popular na raça, mas a escolaridade era bem
tinha problemas com a escolaridade. Todos nós fomos chamados a regulamentar, regularizar a escolaridade e alcançar estudos mais elevados. E é o que a gente vem fazendo hoje. Maravilha. E eu queria saber, então, você falou da produção agrária, queria saber um pouquinho o que vocês produzem aí e a quantidade de coisas que vocês produzem, porque já que são quase 50 famílias, né, vocês falaram, todas são produtoras rurais, todas produzem alimentos? Se as famílias todas produzem alimentos, o que a gente produz? Aqui é uma área de uma terra que a gente foi recuperando. E a gente hoje nós somos hortifruti granjeiros, que tem as hortaliças como a principal produção, temos as frutas e a criação de animais de pequeno porte, né? Então, é um desenvolvimento aqui que se dá, que a gente é coletivo até na comercialização. Então, para a gente, então, atender a esses pontos de comercialização, de escoamento da nossa produção, nós temos que todo mundo está combinando o que vamos produzir, o que a gente tem condições de botar nas mesas das pessoas, né? Então, como o Movimento Sem Terra, ele vem desde muitas décadas fazendo a transição da produção no campo, nós estamos aí desenvolvendo com práticas agroecológicas e agroflorestais essa produção. E todas as pessoas, então, têm o compromisso de estar produzindo na terra, né? Tá plantando. Tem pessoas que não são muito de hortaliças, mas eles vão plantando frutas. Então, a gente tem uma quantidade de fruta agora. Porque antes, a gente, aqui nessa área, não tinha nem um pé de fruta, não tinha nada. Só para deixar claro, Ariela, então, aqui nós ocupamos essa área em 2002, que era uma área abandonada até então, pela Sabesp, né? A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. De abastecimento e saneamento básico de São Paulo. E tinha muito eucalipto. E a gente sabe que o eucalipto é uma planta extremamente prejudicial ao solo. Então, nós pegamos aqui um solo que estava muito arenoso, que estava muito ressecado, né? E que as pouquíssimas nascentes de água que tinha estavam secando também. E aí nós começamos um projeto de revitalização da área, um processo de revitalização da área desde 2002. Lembrando que essas 53 famílias, elas não têm nenhum recurso vindo do setor público. Então, nós não acessamos nenhum tipo de financiamento, nós não temos nenhum incentivo, as famílias são empobrecidas porque são da classe trabalhadora, são periféricas, a maioria vieram das favelas aqui do entorno, das comunidades empobrecidas. Então, tudo que a gente consegue fazer é através do que a gente consegue arrecadar, ou com os familiares, ou fazendo fazendo alguns bicos. Então, é pouquíssimo dinheiro. E a demanda é muita. Nós temos um mercado muito promissor, assim, né? Nós temos os mercados locais. Deixa eu te cortar um minutinho, Silvana, que tem uma pessoa perguntando se a produção é para subsistência ou comercialização. Eu já tive aí, eu vi que é bastante produção mesmo. Eu queria que vocês contassem, assim, em termos numéricos, assim, para as pessoas que estão assistindo saberem, o quanto mais ou menos de comida vocês produzem semanalmente ou mensalmente. E como é que é feito esse escoamento de produção, que a Maria Alves já começou a falar, mas para continuar esse papo aí, para as pessoas entenderem que dá para comprar de vocês, que é uma maneira que o consumidor final tem de estar ajudando a se manter, né, esse tipo de produção. Para o potencial da área, nós ainda produzimos muito pouco. Tá, nós temos 111 hectares aqui no total da área, tirando algumas áreas de preservação permanente. Tem muitas árvores que são originárias daqui mesmo, e que as árvores nativas que a gente não tem como ou fazer qualquer associação com uma produção, mas a ideia é que a gente consiga reflorestar. Então, na produção de alimentos, mais especificamente, a gente ainda produz muito pouco, porque a gente tem escassez de água, porque a gente não consegue
qualificar essa produção, não consegue investir o suficiente. No entanto, fazendo uma base assim só do Irmão Alberta, da Comuna da Terra Irmão Alberta, por mês a gente produz muito mais que 1 tonelada de alimento. Mas, assim, fazendo uma comparação com os 3 espaços que a gente tem produtivos aqui da Grande São Paulo, que é a Comuna da Terra Irmã Alberta, Comuna da Terra Dom Tomás Balduino e Comuna da Terra Dom Pedro Casaldáliga, a gente consegue abastecer os mercados locais, aí, a rede de consumidores que a gente já conseguiu ao longo do tempo, com 1 tonelada de alimento todos os meses. Então, isso não é pouco. No entanto, ainda não é suficiente. Sabendo que a gente também tem dificuldade, inclusive, para transporte. A gente não tem transporte próprio para poder levar essa produção para os mercados, como, por exemplo, nós temos um ponto de venda na USP, nós temos um ponto de venda fora da USP, mas é ali na região do Butantã, que colocando na questão da localização, nós temos aí pelo menos uns 40 quilômetros para rodar, né, com essa produção. Então, nós contamos muito com a solidariedade de quem tem esses transportes, quem tem essa estrutura para poder ajudar a gente, tá? Então, é para subsistência, sim, mas o excedente a gente vende. E vendemos, através da internet, esses pontos que ela está falando, são os pontos de entrega das cestas. Então, a gente promove através de uma cooperativa de comercialização que nós criamos, e também quando não é esse período de pandemia que surgiu agora, a gente tem umas feiras que a gente faz em vários lugares, né? Tem feiras que a gente chama feiras agroecológicas. Até o SESC de São Paulo fecha com a gente alguns projetos para a gente levar a cesta a cada 15 dias, né? E a gente faz esse escoamento nessas feiras, até nas regiões periféricas, que o nosso entendimento é que o nosso produto saudável, limpo, a gente não é para atender o grande mercado, né? Os centros de distribuição. Nosso produto é para ser levado aos trabalhadores das regiões periféricas de São Paulo, mas assim, atender essa população que muitas vezes não consegue comprar o produto porque não tem agrotóxico e ter que ir pagar caro na gôndola do grande mercado. Então, a política é de atendimento, abastecimento dessa população, que é uma população de trabalhadores, de pessoas carentes, para acessar o produto saudável. Que para nós existe um direito de se alimentar, mas não um direito de se alimentar com veneno. Quer dizer, toda a produção de vocês é orgânica e agroecológica, né? E eu queria aproveitar para perguntar como que vocês veem a produção de alimentos no mundo hoje, né? Se vocês acham que existe alguma ligação da pandemia que a gente está vivendo com a maneira como os nossos alimentos são produzidos no mundo. Vocês acham que tem algum tipo de relação? A gente tem lido algumas coisas, umas publicações, tem muita pesquisa e tem muitos apontamentos de que a nossa alimentação ela é determinada pelo mercado, né? Então, muitas coisas, muitas variedades já se perderam, já não tem mais. Você pode procurar nos mercados, não vai encontrar. Então, nossa alimentação é o mercado que determina. Então, tem umas poucas variedades, você vai lá e acessa, porque nosso corpo é como a terra, ela precisa de diversidade de produtos, nutrientes, né? Uhum. E com esse sistema agroecológico e agroflorestal, que o capitalismo não entende que a produção de alimentos tem que ser variedades e tem que ser dessa forma, sem agrotóxico, então o mundo está envenenando todo, né? Então a comida, as pessoas acessam lá na grande gôndola do mercado, às vezes está até um preço popular, mas a pessoa está ingerindo veneno.
E as pesquisas mostram isso de 7 litros de veneno por ano quem só come aqueles produtos envenenados, né? Então, a nossa alimentação e nossos hábitos alimentares precisa mudar, isso no mundo inteiro, né? Então, tem lugares aí que as pessoas ficam obesas, as pessoas perdem cabelo, as pessoas adoecem por conta da alimentação. Isso no mundo. Agora, no Brasil, a coisa mais vergonhosa é que aqui é o campeão de aplicação de agrotóxico no solo, né? Matando as vidas. Então, tem parte do nosso país, regiões inteiras, que o solo, a água, o ar está totalmente envenenado, né? Matando vidas. E vocês aí conseguem fazer uma produção que vocês acham que ainda não é muito, né? Pela quantidade de terra que vocês têm, como a Silvana falou, mas é uma produção inteira sem agrotóxicos, né? É possível produzir, né? Eu queria que vocês contassem um pouco dessa experiência de vocês de produção sem agrotóxico em larga escala, né? Apesar de não ser a quantidade que vocês querem chegar, né? Mas já é uma larga escala. Exatamente, Ariela. Pensando que a maior parte das famílias aqui fazem um método de produção que é limpa, então é agroecológica. A gente faz consórcio de plantio, a gente planta junto com as árvores, a gente faz uma produção mais próxima da água. Quando tem escassez total mesmo de água em determinados pontos daqui da área, que são centenas de hectares, e em pouquíssimos lugares tem água. Então, vamos plantar outras espécies que não necessitam tanto de água. Então, a gente tenta ao máximo trabalhar com o que a gente tem. E é exatamente, eu acho que é esse a chave, o grande segredo, então, de uma produção que não necessita de agrotóxico nem de adubação química, né? Bom, e aí, pensando que é a maior parte das famílias, então, o que a gente tem como princípio é que esse alimento ele é rico em nutriente, que não impactou o solo, não trouxe nenhum tipo de malefício para o solo, nem para a água, mas também para o trabalhador, tanto aquele que produz quanto aquele que vai consumir, né? De forma que tem uma pergunta aqui. O movimento agroecológico, ele tem que ser movimento, né? Então, as pessoas têm que fazerem as trocas, debater, trocar, fazer muito essa coisa de estar juntos e pensar no lucro ótimo e nunca no lucro máximo. Porque o lucro máximo vai sempre explorar o homem, os recursos naturais, vai fazer a devastação. Então, nós temos que trabalhar para o sustentável. É a agricultura sustentável, solidária, de movimento que você possa trabalhar e sempre conversando com os trabalhadores, os consumidores, para que eles assumam essa defesa, a defesa das vidas, da vida no solo, da vida do movimento que agrega. A agroecologia, ela agrega, ela não é uma monocultura onde tem lá todos os meios de produção, aonde exclui o homem, exclui as pessoas. Então, a agroecologia, ela é uma coisa que harmoniza a natureza, o homem, as pessoas, em torno de um alimento. E você sabe que o alimento, nós somos aquilo que comemos, né? Então, diante de um prato, de uma refeição, nós temos que pensar quanta lutas, muitas vezes, né? Se aquele alimento foi de um projeto escravista, né? Se foi de um projeto impactante, né? Se aquilo se esgotou recursos naturais e se foi por grande lucro. Porque a terra é para produzir alimentos, a terra não é mercadoria, não é para especulação, ela precisa cumprir função social. Nós temos que matar, de alimentar o mundo, mas
com alimentos puros, sem veneno. Nós não temos que matar as abelhinhas, os bichinhos que vivem no espaço. Nós temos que conservar os polinizadores, nós temos que ter a fauna, a flora, tudo harmonizado, em harmonia. Nós não podemos pensar só na nossa vida. Nós temos que pensar nas vidas. As pessoas têm que entender que está tudo interligado, né, Maria Alves? Está tudo interligado, né? As nossas vidas, nós fazemos tudo parte interligado, da natureza. tudo. A gente faz parte da natureza tanto quanto todos os outros animais. Exatamente. Plantas, né? Sim. A natureza não está aí para servir a gente, né? Isso é uma coisa importante das pessoas pensarem. E aí estão perguntando aqui se as crianças, os filhos de vocês que moram aí, das famílias que moram aí, se elas têm uma alimentação saudável, já que elas comem esses alimentos que vocês mesmos produzem, muito nutritivos. E eu queria aproveitar, como nós somos do Projeto Comida e Cultura, a gente trabalha justamente a alimentação das crianças em escolas. Então, eu queria saber como é a escola aí no movimento, se existe uma escola, e se existe uma cozinha, uma horta dentro da escola, enfim, falar um pouco sobre a alimentação das crianças aí e da educação delas aí dentro do movimento. Deixa eu falar um pouquinho. Tá. Bom, a gente também não pode ser hipócrita e esconder a verdade. A gente não está fora desse sistema que coloca, principalmente as mães, né, que muitas vezes são chefes de família, para se desdobrarem em 2 empregos e ainda ter o trabalho em casa e com os filhos e tudo. Então, tem consumo de alimento semi-pronto e pronto? Tem sim. As crianças estão totalmente conscientes daquilo que elas estão comendo? Não. No entanto, esse movimento faz inúmeras campanhas, né? A médio e longo prazo e assim, constantes, para que a gente perceba o quanto a gente envenena, o quanto a gente está sendo... quando a gente está se enganando com esse tipo de alimentação que tem mais sódio, que tem mais conservante e que, na verdade, não alimenta. Na verdade, não alimenta, é um alimento oco, né? Então, tem sim. Tem muitas crianças que fazem isso. Mata a fome. Bom, aí pensando nos espaços que a gente tem, faz muito tempo que a gente não trabalha com esses alimentos semiprontos. Faz muito tempo que a gente vem fazendo a nossa comida e fazendo com que as crianças participem desse processo. Tanto de entender como é que aquela semente foi virar um milho, quanto levar eles para colherem o milho para poder fazer essa comida. Eu acho que essa dinâmica de educação, de formação, ela é importante, inclusive, para ele entender da onde que vem. Não é mais um processo alienado, né? Não é a criança que olha para a caixinha de leite lá no mercado e acha que o leite veio dali, daquela caixinha, né? É para entender que tem um bichinho ali que muitas vezes passa por muito grande, extremamente desumano, violento, que vai levar aquele leite para dentro daquela caixinha que ele toma todos os dias, né? Então, esse o nosso compromisso, assim, a alimentação saudável acima de tudo. No entanto, a gente não tem como também interferir na vida das pessoas no dia a dia para fazer com que isso seja uma prática cotidiana. Mas Ariela, olha, pelo fato deles comerem muito produto saudável, pode até comer um industrializado, pode até se alimentar lá na merenda escolar de um outro alimento. Mas o fato deles estarem consumindo alimentos saudáveis da própria terra, isso já ajuda, porque nós não temos crianças nossas com problemas de desnutrição, com problemas de verminose, com problemas alergias. Nós temos umas crianças saudáveis. Você precisa ver sem terrinha como ele é saudável. A própria terra, né, Ariela? A própria terra tem essa coisa da saúde para as pessoas, né? E esse viver não é um viver estressante. Problema de obesidade? Desculpa te cortar, que o áudio tá ruim, né, para vocês. E obesidade, tem crianças obesas ou também não? São pouquíssimos os casos. Pouquíssimos casos. E a gente, é bonito se ver o quanto o intelecto da criança é bem desenvolvido. A criança sem terra, o intelecto dela, ela é
ativa, ela é atenta, sabe assim? A gente tem, às vezes, 1000 crianças lá em Brasília, num encontro, num congresso, e eles vão participar, às vezes vão no MEC, eles vão com pauta deles, eles negociar pautas. Então, a criança sem terrinha acompanha. A família, quando vai para um ato, quando vai para uma caminhada, uma marcha, vai a família inteira, vai as crianças. As crianças aprendem no colo da família e dos companheiros de luta muitas coisas que as escolas e outro tipo de educação não ia ensiná-los, né? Então, a gente desenvolve, eles são desenvolvidos assim, com essa capacidade de se tornar um sujeito, um cidadão consciente do seu dever e da sua responsabilidade, mas também sabendo que muitas historinhas mal contadas desse país, desde o seu surgimento, não cabe a nós aí ficar acreditando, né? É que para nós também, Ariela, a criança, ela tem o espaço dela de infância, mas ela também é sujeito, né? Então ela não tá apartada do processo de ocupação de terra e da organização do movimento. Ela faz parte de tudo isso e ela participa ativamente em vários momentos. Inclusive na ciranda infantil, claro, né? Que é o espaço educativo. Exatamente. A gente do Comida e Cultura acredita que é isso que vai criando consciência e criando cidadãos que possam ter algum tipo de empatia pelo outro, de senso de cooperação, enfim, de todos essas coisas que um cidadão, de fato, precisa ter, além de conhecer matemática, português, história, ciências, a pessoa tem que criar outros tipos de... agora me fugiu a palavra, mas que cria essa empatia e essa cooperação entre as pessoas. Então, só desde criança, você considerando elas parte da comunidade, que elas podem ter esse tipo de entendimento do mundo, né? Eu vi que uma pessoa aqui perguntou se vocês contam com apoios, outros tipos de apoio para se sustentar. Eu sei que vocês são um assentamento, vocês ainda não conseguiram a regulação fundiária, né? Mas eu gostaria de saber se vocês têm algum outro tipo de apoio, além das famílias, e que tipo de políticas públicas também poderiam existir para ajudar vocês como pequenos agricultores, né? Tá. Então, assim, olha, Ariela, a gente não pode negar as ajudas que a gente recebeu, assim, desde sempre, né? Mas são bem pontuais, assim, sabe? Nós fizemos uma área social. Então, teve um processo de mutirão, a gente conseguiu comprar telha, conseguiu comprar porta, porque os nossos parceiros nos ajudaram, né? Nós conseguimos começar um processo de construção de uma ciranda infantil, que seria a nossa creche, por conta de várias ajudas, né? De muito esforço de aliados. De inúmeros aliados, e não tem só uma instituição ou duas. É uma rede de solidariedade muito extensa, né? E diversa. Tem pessoas que não fazem parte de instituição nenhuma e ajudam tanto financeiramente quanto vêm até aqui e participam dos mutirões. Então, isso a gente não pode negar. No entanto, não tem nada que seja constante. Todos os meses a gente não recebe esse valor, né? São ações bem pontuais. Essa é uma questão. Agora, a política pública primeira que nós precisamos aqui é que seja feita a reforma agrária nessa área. A lei de reforma agrária, ela é federal. Regularização. Isso, e a regularização da área se dá através da lei de reforma agrária. Isso é um ponto. Uhum. Com a lei de reforma agrária, nós conseguimos aí, então, olha, asfalto, água encanada que nós não temos, luz elétrica irregularizada que nós não temos, e todas as políticas sociais, né, que numa comunidade outra teria. Além disso, mais especificamente para a produção de alimentos, a gente conseguiria acessar, por exemplo, depois da regularização da área, os financiamentos através dos bancos públicos, né, que seria a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, coisa que a gente ainda não conseguiu. E tem vários projetos que a gente consegue acessar através disso, mas principalmente é a regularização da área, a regularização fundiária aqui nessa área. Mas, Ariela,
Pode falar. Ariela, mas Tô te tem uma coisa que é recente, mas a gente tá conseguindo. Eu estou no Conselho Municipal de Agricultura, faço parte do conselho aqui pela região norte. E a gente, então, está recebendo assim as informações de que tem uma verba pública que a gente pode fazer uma luta, é difícil, é demorado, mas a gente pode acessar para desenvolvimento na produção, da produção. E a gente, então, está se cadastrando. Nós estamos conseguindo se vincular como famílias agricultoras urbanas sustentáveis e solidárias. Então, são projetos que vêm e a gente precisa estar se vinculando, porque a gente pode, num momento, aumentar a nossa produção, melhorar as condições e a gente entrar para um PAA, por exemplo, né? Então, que é um PAA? É nosso interesse. Não sei o que é. O que é um PAA? PAA é a produção que vai para merenda escolar, né? Alimentação das escolas, entendeu? Então, a gente tem uma DAP que nós nos cadastramos e estamos aguardando, porque tudo nesse governo é demorado e agora parou um pouco, né? Assim, nesses governos que eu falo, né? Todas as políticas públicas, elas são um tanto demoradas, mas a gente vai, de alguma forma, se vinculando. A gente vai se vinculando para dar notoriedade de que nós estamos aqui, somos família de trabalhadores, de produtores, que nós temos projetos bons. E as ajudas, elas vêm através de sindicatos, através de parceiros nossos, consumidores conscientes que acreditam no nosso trabalho. Então, tem uma ajuda, sim. A gente está construindo mais relações com a cidade toda, para que a gente, num curto tempo, a gente veja isso aqui muito bem assistido no que se refere aos trabalhos e à produção, tá bom? Tá ótimo. Falando em projetos que vocês têm, eu li sobre um projeto que vocês tinham de criar uma escola aí dentro, uma creche, não é? É a Ciranda. Vocês tinham um projeto desse? Queria que vocês contassem um pouquinho se isso aconteceu ou não aconteceu, o que falta para acontecer, e que vocês tinham essa ideia de ter uma cozinha ali dentro que pudesse utilizar os produtos que não foram, por exemplo, escoados e otimizar fazendo compotas, geleias com as frutas para não haver perda e para usar essa cozinha da escola como um laboratório para as próprias crianças também, né? Sobre isso, achei encantador, achei ótimo esse projeto. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ele. Isso. Tá. A cozinha experimental, né? Fala. Isso. Ainda não aconteceu, Ariela. Nós temos uma dificuldade gigante em relação à questão financeira, né? Então, foi muito difícil, assim, para a gente conseguir... Bom, primeiro, desenhar todo o projeto. Entender o que era esse projeto, conseguir os parceiros... E aí, quando a gente conseguiu, pelo menos, uma quantidade de pessoas que se envolvesse, também na questão de construção, assim, né? Porque não adianta só ter lá o tijolo e o cimento e não ter as mãos suficientes para poder construir isso. Então, quando a gente conseguiu juntar um grupo coeso, um grupo grande de pessoas que topassem dar início a esse projeto, nos faltou o dinheiro, por exemplo, para comprar o material e para fazer tudo o que a gente precisava fazer. Mas assim, é extremamente interessante, é viável e é inovador. Uma escola, como a gente já viu outras assim, e no movimento tem muitas. Uma escola que tem uma cozinha que as crianças possam participar, né? Da produção de alimentos ali. De cozinhar e de escolher e de ver e de participar mesmo. E essa cozinha seria a cozinha, então, experimental dessa escola, né? E que nós também tínhamos aí uma visão de que ela podia ser para beneficiamento dos alimentos que a gente tem aqui. E isso seria o pontapé para outras cozinhas surgirem aqui também, outros espaços. E que as pessoas pudessem, de repente, fazer grupos de afinidade e criar suas próprias cozinhas, não só para compota, não só para geleia, mas, de repente, para fazer rapadura, por que não? Nós temos uma casa de farinha aqui dentro, né? Que é muito interessante e que é viável e que também une aí
toda a nossa proposta de comuna mesmo, que é a produção de alimentos, que a família possa se desenvolver e que tenha esse beneficiamento também, né? Mas que ainda não aconteceu. Agora, a Então, Escola na Técnica verdade, Agroecológica já estamos discutindo o PPP. Eles não sabem. É a Escola Técnica Agroecológica que vai ser construída aqui. Vai ser muito bom, que vai ser junto com os trabalhadores da cidade, que vai estar podendo estar nessa escola. Nesse momento, a gente está com a construção já quase acabada de uma escola de teatro, né? Então, aí a Silvana faz parte, inclusive, com eles lá por conta da cultura, por conta dela fazer esse trabalho cultural também, né? E aí é isso. só para moradores da comuna ou é aberto para outras pessoas que vêm de fora também? Inclusive, tem um curso com várias pessoas das regionais, jovens pessoas das regionais do MST, mas também tinham pessoas da cidade, né? Algumas pessoas. Ariela, já é comum no movimento a gente criar Falando um espaços. pouquinho para mim. Tá. É comum no movimento nós criarmos espaços não só pra gente, né? Desde a Escola Nacional Florestan Fernandes, que agrega inúmeros militantes de outros movimentos, inclusive urbano, inclusive de fora do Brasil, nós também criamos espaços, tanto aqui dentro da Comuna da Serra Irmão Alberto, quanto em vários outros locais, que a gente possa abrir espaço para quem é simpatizante do movimento também, né? Para quem apoia a luta. E outros movimentos. Mas não dá também para a gente abrir demais, Ariela, porque a gente sabe o quanto de inimigos que a gente tem aí fora. Então, de repente, chega uma pessoa muito mal intencionada e utiliza esse espaço para se promover, por exemplo, ou para nos deslegitimar. Então, a gente tem sim um certo cuidado, tá? Na seleção das pessoas que usam esses espaços que nós abrimos aí para as comunidades. Agora, voltando um pouquinho para a produção de alimentos, eu queria saber se com essa crise que a gente está vivendo, do Covid, se vocês estão tendo problemas com escoamento, né, do que vocês estão produzindo, se diminuiu, se aumentou, como é que está, e como é que vocês estão vivendo isso? No início a gente até comentou, né, que está um silêncio aí, que vocês já vivem um pequeno isolamento, porque vocês estão numa área rural, mas modificou muito a rotina de vocês? Modificou tem alguma questão no escoamento de produção que mudou? Conta um pouquinho pra gente como está atualmente. Tá. Então ela perguntou o seguinte, se mudou alguma coisa com o Covid para a questão do escoamento da produção. Mudou muito, mudou bastante. Teve um impacto muito negativo. Aqui primeiro porque, como eu já havia dito no começo, nós contamos com a ajuda, a solidariedade, o apoio das pessoas que têm carro e conseguem vir buscar essa produção. A gente conseguiu fazer um planejamento ano passado de que nós tínhamos algumas feiras que aconteciam semanalmente. Isso foi uma perda, nós perdemos essas feiras. Outra coisa, as pessoas que vêm aqui também, elas vêm com máscara e quando elas vão às comunidades para levar esses alimentos que agora nós estamos doando, fazendo uma doação desses alimentos e não só vendendo, né? Justamente por conta de que a gente precisa criar e fortalecer essa rede de solidariedade, e essa ideia de movimento solidário. Então, nós estamos aí, por exemplo, fizemos as doações nas semanas que passaram para a comunidade de Guarani Kaiowá, que tem aqui no Jaraguá. Nós fizemos para algumas periferias e ocupações do MTST. Mas as doações no movimento no geral também estão vindo para a produção de marmitas solidárias que está sendo entregue no centro da cidade, pelos nossos militantes do movimento. Os nossos militantes fazem as marmitas e fazem a distribuição. Agora, falando mais especificamente aqui do escoamento da produção, parou muitos pontos de venda, a gente não consegue mais ter, foram cancelados. E as pouquíssimas pessoas que toparam vir buscar passam por esse processo aí de ultrapassar esse medo que tem de contaminação, né? Gostaria de falar, Ariela, é importante falar.
Nós temos uma cooperativa de consumo que as pessoas se solidarizavam, entidades, alguns movimentos, algumas pessoas, partidos, alguns partidos de esquerda, de fazer uma ação solidária, de distribuição de produção em alguns locais de muita necessidade. E aí, entrando em contato com as pessoas da cooperativa, eu faço parte, inclusive, dessa cooperativa, a gente, então, recebe a ajuda financeira, vem para a cooperativa vão até os produtores, compra o produto e distribui dessa forma que a Silvana está falando, com todos os cuidados, né? Bem, assim, vamos dizer, são equipes que não são grupos de risco e que vão lá com todos os cuidados, máscara, luva, tudo, pega o produto com o produtor e leva nos locais aonde precisa ser feita aquela ação solidária. O movimento está fazendo isso em 24 estados. Fizeram essa distribuição dessa forma. As pessoas se solidarizam, vai até o movimento, dá uma quantia que tem condições de doar, vai para aquela cooperativa, e a cooperativa, então, através de pessoas que cedem, às vezes, um veículo para se solidarizar para buscar o alimento, mas eu consegui vender tudo que eu tinha de frutas e verduras aqui, não só eu, mas outros produtores também. Mas muitos doaram. E assim, a doação é assim. Se eu tinha aqui muito abacate, e aí eu sei que lá precisa, tem uma doação, tem uma distribuição, então aquele abacate, aquela fruta ia para lá. Só que a gente pode dizer o seguinte, nenhum produtor ficou no prejuízo de dizer assim, não consegui escoar a minha produção. Foi escoada dessa forma, através dessa cooperativa que veio com o dinheiro dessas pessoas que se solidarizavam, eles compram o produto e aí é distribuído lá. Aí lá não é vendido. Lá onde eles vão é uma distribuição solidária. É importante dizer isso, Ariela. Sim, muito, muito importante, incrível esse trabalho, né? Tanto das cooperativas quanto de vocês em doar esses alimentos que iam acabar estragando, mas eu queria dizer que as pessoas que estão ouvindo e que tivessem vontade de comprar os alimentos de vocês, eu, por exemplo, estou participando de um grupo de consumo consciente. Beleza, que eu sei que vem bastante. Eu moro na Zona Oeste de São Paulo e vem bastante coisa de vocês, vem de outros lugares, mas vem de vocês também. Eu tenho o prazer de comer a comida que vocês fazem aí, que é realmente incrível. Dá para sentir que ela não tem veneno mesmo e que tem amor ali. E aí eu queria que vocês falassem onde que as pessoas podem tentar se conectar a esses tipos de grupos, se vocês têm algum lugar que as pessoas possam conseguir não só fazer essa compra, mas se alguém que estiver ouvindo também quiser dar algum tipo de ajuda ou conhecer um pouco mais sobre o movimento, onde é que elas podem buscar informação sobre isso também? Então, posso falar dos pontos? Olha, Ariela, tem os pontos, né? Eu não sei quais, mas tá no terra.liberdade. Você vai ver lá como que é. Inclusive, os modelos, as cestas, né? Por exemplo, cesta grande, cesta pequena, quais os produtos que tem, entendeu? Então, entra nessa lista aí desse movimento da cooperativa e, de repente, tem um ponto próximo da sua residência, do seu bairro, lá onde você mora. Então, acessa lá, terra.liberdade. Além disso, nós temos um ponto de venda no centro, que é muito acessível, que é o Armazém do Campo, que é do MST. Nesse momento, nós estamos passando por um período aí que realmente não tá sendo possível abrir todos os dias, não tem todos os produtos, mas é um ponto fixo nosso no centro de São Paulo. Então, entra na página do MST, mst.org,
Tem todos os endereços dos armazéns do campo aí nos estados. E aqui em São Paulo fica ali bem próximo da Estação Santa Cecília. Ali é o segmento da Angélica, a Alameda Eduardo Prado, 499. É o armazém do campo do MST. Armazém do Campo. Já colocaram aqui, a Priscila colocou, a Priscila, que é do Comida e Cultura, e a Juliana, que estão aí atrás das câmeras também ajudando a gente com as informações. E o Gabriel também colocou @terra.liberdade para quem estiver ouvindo e quiser acessar também. E para saber um pouquinho mais sobre o movimento em si, Silvana, onde é que as pessoas podem encontrar informação? Você tinha comentado de um site do próprio movimento, né? Exatamente, a nossa principal fonte de informação e de divulgação das nossas lutas, né? Que é a página do MST, mst.org. Além disso, tem as fanpages nas redes sociais, então é só digitar MST, aparece uma porção de fanpages. As regionais têm total autonomia e liberdade para criar os seus veículos de comunicação. E nós temos também Unidos Lona Preta, Comuna da Terra Irmã Alberta, as fanpages aí nas redes sociais, tá bom? Legal. Eu queria saber se vocês sabem cozinhar. Vocês duas cozinham bastante? Se a gente sabe cozinhar. Ah, sim, a gente sabe muito cozinhar. A gente cozinha bastante. Tanto porque nunca existiu para nós alguém que fosse fazer isso, né? Desde sempre as famílias, a maioria das famílias dos trabalhadores precisavam dividir os trabalhos, né? Então assume aí, os meninos assumem a cozinha também, as mulheres assumem a cozinha também, e a gente usa tudo que tem no quintal. Desde a infância, todo mundo trabalha na cozinha. Sim, né? a gente trabalha com... A gente trabalha muito cozinha comunitária, né? Desde o início do acampamento, a cozinha comunitária, a cozinha... Aí a gente vai nos centros de formações, a gente vai para fazer cursos lá fora, a gente assume fazer as escalas de trabalho, e muitas vezes é fazer comida, né? Então, a gente aprende cada vez mais. E agora, Ariela, eu fui fazer umas oficinas de punks, de trabalhar com punks no Sesc. Eu estava bonitona lá. Talvez você encontre no YouTube a moça aqui fazendo comida lá no Sesc. Conta aí a gente fala das punks. O que são as punks? Tem gente que não sabe o que talvez. É verdade. É importante a gente falar o que é o conceito de cada coisa também. Então, quando eu estava falando de que a gente cozinha tudo que tem no quintal, é tudo mesmo, inclusive essas plantas não convencionais, né? Plantas alimentícias não convencionais. Que normalmente a gente tem muito no quintal e tudo mais, mas a gente não aproveita. Então, o caruru é uma planta que a gente usa bastante. A gente usa a hora pro nobis, a gente usa o tomatinho cereja, a taioba. Então, isso a gente aprende de pequeno, assim, né? A minha mãe, ela foi praticamente arrimo de família, assim, a filha mais velha de 7 irmãos? 7. De 7 irmãos e cuidou de todos eles. E muitas vezes na cozinha, né? Tendo que se desafiar lá a cozinhar no fogão a lenha. Muitas vezes não alcançava a panela grande. Mas tinha que cozinhar e aprendeu muito bem. Ela cozinha muito bem, viu? Modéstia. Que importância que vocês veem em saber cozinhar desde criança? Qual Desculpa, não entendi. Isso para vocês? Que vocês... Tá. Qual a importância que vocês veem em saber cozinhar e conhecer toda essa riqueza de alimentos que a maioria das pessoas não conhece, né? Sim. Não, a importância é exatamente tudo, né? Porque nós somos seres humanos e temos que aprender a ser autônomos. Então, eu acho que é primordial a gente aprender a se virar na vida, né? Essa história de pagar alguém para limpar a minha casa, pagar alguém para cozinhar para mim. Tudo bem, olha, é uma opção, mas não deveria ser uma obrigação, não deveria ser uma condição, né? Nós temos que aprender tudo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, isso é educativo também, né? Pra gente valorizar, inclusive, o trabalho do outro, que cozinha pra gente ou que limpa a nossa casa. Essa é uma questão. A outra questão é que existe uma riqueza de alimentos que a gente não compra, que a gente colhe no nosso quintal.
E tem alimentos riquíssimos em diversos componentes que a gente não encontra tranquilamente nos outros alimentos que estão ou muitas vezes envenenados no mercado, ou que não deu tempo de maturação e tudo mais, né? Perde nutrientes. Né? Perde nutrientes e tudo mais. Então, com essa diversidade, aquilo que minha mãe começou a falar no início dessa live, de que o nosso corpo precisa dessa diversidade, a gente encontra justamente nessas plantinhas, nessas plantas alimentícias não convencionais que a gente tem no quintal. Ora Pronobis, por exemplo, é uma planta que historicamente, ela quando ela chega aqui, que é popularizada, ela faz o enfrentamento com os níveis altíssimos de desnutrição, principalmente no Nordeste, né? Com as crianças lá que eram atendidas pela pastoral da criança. Você falou uma coisa super importante, que isso que a gente sempre tem alguém para limpar a nossa casa, alguém para... Não todo mundo, mas muita gente tem, né? E estava acostumada a isso. E com a pandemia, eu tenho uma tia que me contou que ela dispensou a pessoa que trabalhava na casa dela, e aí ela começou a ter que fazer tudo, fazer comida, fazer limpeza, fazer tudo. E que, de repente, ela se deu conta de que ela estava vivendo a vida nesse momento de pandemia, que antes parecia que ela vivia como se fosse num filme. Achei muito interessante essa percepção dela. Então, da importância, né, da gente realmente conhecer os alimentos, saber cozinhar, saber limpar, fazer o mínimo para a gente ter essa autonomia que você falou, né, para a gente poder levantar todos os dias de manhã e saber o que a gente está fazendo aqui nesse lugar e do que a gente faz parte, que com certeza é uma coisa muito maior. Então, eu queria... A gente está chegando no fim. Tá, só uma coisa, Ariela. Melhor seria se a gente conseguisse também que todos produzissem alimentos, né? Se todo mundo pudesse plantar o seu próprio alimento, a gente teria aí preços mais acessíveis de alimentos bons, de alimentos saudáveis, e a gente valorizaria o produtor daquele alimento. Como eu estava falando que a criança aprende que o leite não vem de uma caixinha, mas vem de um bichinho, que a gente saiba que tudo que a gente come veio das mãos de quem trabalhou duro ali, sol a sol, para colocar o arroz, o feijão, o óleo até também, né? A carne, a abóbora, e que tem todo um trabalho ali. A gente precisa desvelar tudo isso, né? Acabar com essa alienação... Isso, acabar com essa alienação de que existe só o poder de compra. Não. Né? Existe um trabalho ali, existe vidas humanas que dependem, inclusive, da tua saúde. Exato, tornar visível todo esse processo, que é isso que a gente faz no Projeto Comida e Cultura, é isso que a gente tenta fazer, dar luz a todo esse percurso que o alimento faz e quem é que está por trás de tudo isso, né? Que, no fundo, é o que a Maria Alves falou no início, que está tudo interligado. Eu queria dizer para vocês que a live é cortada assim repentinamente, depois de 1 hora. Então, eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. E queria fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo. Vocês têm fome do quê? Nós temos fome de justiça social. Nós temos fome... de liberdade, do direito de existir, do direito de viver, né? Nós temos fome de educação, nós temos fome de educação de qualidade, e a educação que possa ter múltiplas linguagens, né? E não uma educação que seja padronizada, que seja verticalizada. Então, para falar dessa educação mais horizontal, a gente também está falando da vida, de todas as dinâmicas da vida, né? Da produção de alimentos, mas também do comer, do direito de comer e comer bem, né? A gente também está falando de como é importante a gente vir conhecer uma produção. Então, eu convido a todos e todas que possam vir, sim, na Comuna da Terra Irmã Alberta, conhecer a gente, conhecer a nossa produção e ver e perceber que o que a gente busca é a reforma agrária, a conquista da terra, para que a gente possa viver, para que a gente possa produzir, para que a gente possa se libertar, né? Na contramão, então, do agronegócio e do capitalismo, que a gente possa viver bem, dignamente, sem tirar nada de ninguém. Pelo contrário, contribuindo com as inúmeras famílias que querem, que podem e que precisam de um alimento saudável.
Mais que isso, nós vamos precisar se unir muito, trabalhadores, campo e cidade, para que a gente avance no acesso aos direitos, né? Todos os direitos. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer o enfrentamento. Não apenas ser contra, mas fazer o enfrentamento dos impactos que estão causando em toda a vida no planeta. Isso é uma responsabilidade de todos nós, de trabalhadores, de estudantes, de intelectuais, de toda pessoa que tem uma preocupação com a vida, que tem um amor pela vida e que precisa